Olá, começa agora mais um Palavra do Professor e o nosso assunto de hoje são as mudanças do novo CPC e o impacto que elas vão ter sobre os processos trabalhistas. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Dr. Francisco Rossaldo Araújo, aqui ao meu lado, ele que é desembargador federal do TRT da 4ª Região. Seja muito bem-vindo ao programa. Eu que agradeço a oportunidade. Quais são as principais mudanças? O que muda nessa base, então, com o novo CPC sobre o processo trabalhista? A primeira questão é fazer a relação entre a regra geral e a regra especial. O processo trabalhista é uma regra especial das causas submetidas à Justiça do Trabalho. Então ele tem seus princípios próprios de oralidade, concentração, é um processo mais rápido, porque muitos dos atos processuais são feitos em audiência, na frente do juiz, e visando a satisfação de um crédito que tem natureza alimentar, que é o salário. Então, trabalhadores que entram na justiça precisam de seus direitos rapidamente porque necessitam do salário para sobreviver. O CPC, por outro lado, o Código de Processo Civil, é um código das relações normais, dos processos que não têm tanta pressa assim, embora dentro do CPC nós tenhamos processos com natureza alimentar como direito de família e outras situações que necessitam mais rapidez. Qual é a relação básica entre o processo do trabalho e o CPC e por que são importantes as mudanças do novo CPC? É que o processo do trabalho, ele usa como regra subsidiária o Código de Processo Civil. Ou seja, aquilo que não tem específico no processo de trabalho, nós vamos buscar nas fontes do processo civil. Então, quando muda as fontes do processo civil, que são regras subsidiárias não só para o processo de trabalho, mas para as questões tributárias, previdenciárias e todas as outras questões cíveis, sucessão, herança, família, etc. e tal, direitos e obrigações, contratos, o Código de Processo Civil é essa base. Quando muda essa base, ela traz repercussões em inúmeros casos, né? Eu poderia citar vários exemplos. Por exemplo, no que diz respeito a uma certa polêmica na contagem dos prazos. O processo trabalhista tem uma regra especial que a contagem dos prazos é contínua. O novo CPC diz que a contagem dos prazos é só em dias úteis. Essa é uma das primeiras polêmicas. Nós temos um artigo específico na CLT, na parte do processo de trabalho, e um artigo específico no CPC. Qual se aplica? Então a jurisprudência vai ter que decidir. Há uma inclinação, os doutrinadores já vêm debatendo que, tendo regra especial, não vai mudar na Justiça do Trabalho. E outros dizem que poderá haver uma certa modificação na contagem dos prazos. Eu particularmente acho que não. Acho que vão ser continuados contados os prazos na forma tradicional. Então, esse é um exemplo. Nós comentávamos numa outra oportunidade o julgamento em ordem cronológica dos processos, né? Essa regra não tem no processo do trabalho. Embora ela tenha uma série de exceções, ela provavelmente vai ser aplicada na Justiça do Trabalho porque o processo do trabalho não tem regra específica. Então, resumindo, sempre que houver uma regra específica, se aplica a regra do processo do trabalho. Não havendo, se aplica a regra do Código de Processo Civil. Por isso que mudar a base do processo, o processo civil é comum para todos, é muito importante. Agora, aproveitando esse gancho, a gente falava que dessa mudança da ordem cronológica foi feita para que as pessoas não passem muito tempo esperando, né, pela resolução de um processo, só que ao mesmo tempo isso pode acabar gerando efeito contrário, atrasando outras tramitações que poderiam ser mais ágeis. Por quê? Porque na verdade a intenção é boa, né? Mas ela padece talvez até de uma certa ingenuidade. Por que isso? Porque quem trabalha dentro de uma unidade judiciária, que tem experiência, sabe que os casos têm tempos diferentes. Existem casos que são para ser resolvidos mais rapidamente e casos que exigem maturação, às vezes há uma possibilidade de acordo entre as partes, que precisa o tempo, ele tem força jurígena. Significa o seguinte, ele cria, modifica ou extingue direitos. Então, o simples transcorrer do tempo pode criar direitos, como, por exemplo, a união estável. Né? Nós não temos nenhum contrato, passamos a conviver juntos, duas pessoas, e surgem direitos. Usucapião, o simples passagem do tempo sobre a posse de uma determinada terra pode gerar o direito de propriedade. Então, o processo é um encadeamento de atos processuais no tempo. Às vezes,
é preciso, o juiz precisa ter um certo manejo na gestão dos processos. É claro que nós estamos falando em condições normais, não estamos falando nas condições patológicas, daqueles processos que ficam engavetados, esquecidos. Isso é ruim, para isso a norma é boa, porque ela puxa esses processos, né? Nós já temos normas, por exemplo, que privilegiam o andamento dos processos para as pessoas maiores de 65 anos, para os idosos. O Estatuto do Idoso dá um privilégio. Então, o juiz precisa ter vamos dizer assim, essa possibilidade de jogar com os processos mais difíceis tem de ser resolvido num tempo mais lento, processos mais fáceis são resolvidos mais rapidamente. O que nós precisamos cuidar é a patologia, são os casos graves de descuido, de negligência, de mau funcionamento das unidades judiciárias, que não vai ser resolvido com o julgamento cronológico. Porque, sob o pretexto de julgar uma causa mais antiga, extremamente complexa, vai parar centenas de processos mais fáceis que poderiam ser julgados mais rapidamente. Mas o Código tem essa, vamos dizer assim, essa pretensão, é uma regra que tem uma série de exceções, né, e que, se for para melhorar o andamento da justiça, será muito bem-vindo, né. Não tenho tanta segurança que isso vai ser realmente, terá toda a eficiência que alguns propagandeiam. No que diz respeito à conciliação, também é uma ênfase do novo CPC, certo? Sim. De que forma isso deve impactar nos processos trabalhistas? A Justiça do Trabalho nasceu com o signo da conciliação. Nós já temos uma tradição de conciliação. Para tu teres uma ideia, no estado do Rio Grande do Sul, a nossa média de conciliação nos últimos 5 anos é de 48,5% dos processos. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que os gaúchos são brigões, são belicosos, o Rio Grande do Sul é o estado da federação que tem maior número de acordos na Justiça do Trabalho do Brasil. Ou seguramente está entre os 5 que fazem mais acordos na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul. O que é notável, porque significa uma disposição para dialogar, etc. e tal. O Código de Processo Civil não tem essa tradição, vamos dizer assim. O Processo do Trabalho tem 2 artigos que é obrigatória a proposta de acordo no início de audiência e no final de audiência. O CPC não. O CPC tem algumas questões que são puramente de direito ou não tem essa tradição. Essa é uma grande virtude do novo CPC, né? Ela vai impactar provavelmente nas causas cíveis e nas causas submetidas à Justiça Federal, regidas pelo Código de Processo Civil. Na Justiça do Trabalho, provavelmente, talvez só as questões, os mediadores profissionais, conciliadores profissionais, que nós não temos na Justiça do Trabalho, eu não sei se isso terá uma eficácia num ramo do judiciário que é paradigma em conciliação. Já faz mais de 7, 8 anos que nós temos semanas de conciliação no judiciário trabalhista, em que são também incentivados. Nós temos uma tradição, inclusive, de conciliações nas execuções, que é depois de dada a sentença, chamar as partes para tentar ver os parcelamentos, formas de pagamento. Mas, de qualquer forma, é sempre uma solução melhor para a sociedade, como incentiva o Código de Processo Civil, que um processo seja resolvido por acordo e não pela uma sentença impositiva do Poder Judiciário. Agora, o senhor falava que vem muita mudança também na tramitação dos processos. Na fase inicial de conhecimento, por exemplo, o que muda? Qual é o principal impacto que vai ter essa novidade? A fase de conhecimento, que é aquela questão da inicial, defesa, né, as provas e depois a decisão, muitos dos procedimentos especiais foram incorporados, por exemplo, nas provas, na prova documental. Havia um procedimento especial de validade de documentos, etc. e tal, que entra para dentro do processo das provas, né? A declaração de autenticidade de documentos, que era um processo incidental, fica dentro do... Isso agiliza, né, dentro do processo normal. Mas talvez o que mais chame a atenção no novo CPC, em termos de tentativa de resolver a celeridade, e que a meu juízo é a alma do novo CPC, é o trâmite dos processos nos tribunais. A questão dos precedentes e a resolução massiva de demandas. Jurisprudência... Né? Jurisprudência, precedentes, incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência, incidente de declaração de constitucionalidade. No caso dessas demandas repetitivas, a gente poderia dar um exemplo? Sim. O judiciário vem sendo desafiado
por alguns problemas que estão fora do judiciário, né? Por exemplo, milhares de pessoas ocorrem ao judiciário trabalhista para ver os seus direitos trabalhistas atendidos. Isso poderia ser resolvido por instâncias intermediárias dentro da sociedade. Os sindicatos, o próprio Ministério do Trabalho, a fiscalização do Ministério do Trabalho poderia reduzir esse número de demandas, forçando o cumprimento das obrigações trabalhistas antes delas chegarem ao judiciário. Infelizmente, nós não temos esse quadro e as pessoas acabam tendo no judiciário trabalhista, vamos dizer assim, a última esperança de ver seus direitos preservados, né? O mesmo ocorre, por exemplo, fora do judiciário trabalhista com medicamentos. Hoje em dia, milhares de pessoas vão ao judiciário para pedir o fornecimento de medicamentos para doenças graves ou de doenças continuadas, né? O mesmo ocorre com os direitos previdenciários. A Justiça Federal está abarrotada de questões envolvendo aposentadoria, auxílio-doença, auxílio acidentário, pensões, etc. e tal. Então, o Judiciário acaba tendo massivo, direitos consumidores. Milhares de pessoas são lesadas porque uma fábrica de automóveis lançou um automóvel com um defeito de fabricação. Então, esse novo tipo de demandas gera demandas padronizadas, né, ou com direitos difusos, e que o judiciário não consegue dar aquela resposta de um por um, né? Aquele juiz tradicional que examina os processos um por um, né, é um juiz abarrotado de trabalho, premido pela responsabilidade de ter que julgar e dar uma resposta para a sociedade. Então, o novo CPC enxerga essa realidade. E ele tenta dar algumas soluções, né, para que um caso passe a ser paradigma para todos os demais e que eu tendo a solução de ela ao mesmo tempo já seja aplicada para dezenas, centenas, milhares de casos iguais, na tentativa de desafogar o judiciário. Se vai dar certo ou não, só o tempo vai nos dizer, né? Nós já temos, por exemplo, na Justiça do Trabalho, antes mesmo do novo CPC, a Lei 13.015, que modifica o tratamento do recurso de revista e traz a chamada repercussão geral, que é mais ou menos isso, é tu julgar um caso e aplicar a outros milhares de casos iguais a mesma solução. Como eu disse, essa é a grande inovação do novo CPC, a alma do CPC, o mecanismo, porque a forma como julgar, ela se aproxima também à forma de administrar. Quando eu julgo só um. Quando eu julgo um que vale por 5 mil, eu também estou administrando ao mesmo tempo 5 mil processos. Então, esses mecanismos trazidos pelo novo CPC, o incidente de resolução de demandas repetitivas, os recursos extraordinários e especial repetitivos, certamente vão influenciar no processo do trabalho. Porque nós temos a Lei 13.015, mas essas normas vão nos orientar para tentar acelerar ainda mais as partes onde está mais obstruída a justiça, que é nos tribunais superiores. Falando em celeridade, o número de recursos possíveis realmente vai diminuir com o novo CPC e isso é um ponto positivo a ser destacado? Eu tenho dúvidas, né? Porque o grande problema do CPC, pelo menos na fase de instrução, era o agravo de instrumento. Nós tínhamos uma legislação que em tese era muito boa, permitindo que as partes recorressem de cada decisão interlocutória. Uma coisa é a decisão definitiva, que cabe apelação no novo CPC, no processo de trabalho e recurso ordinário. E essa era uma das grandes virtudes do processo do trabalho. As decisões interlocutórias são irrecorríveis, em regra. Eu lanço o protesto, depois, quando o juiz decidir, no final, eu vejo. Se eu ganhei, eu não recorro mais. Se naquela, por exemplo, uma testemunha foi indeferida, o juiz diz assim, não, já está aprovado isso aqui, eu vou indeferir. Eu lanço o protesto. Eu não sei se o juiz vai me dar ganho de causa, eu vou perder, né? Se ele me der ganho de causa, eu não vou recorrer. Então, metade dos recursos estavam resolvidos. No cível, não. No cível, se o juiz me indefere uma testemunha, eu entro com agravo, eu discuto, isso para todo o processo. Quando volta de lá, indefere outra coisa, é um novo agravo. Novamente o impacto vai ser bem maior. Isso não foi resolvido pelo novo CPC. Embora tenha diminuído as possibilidades de agravo do instrumento, ainda são inúmeras. E na execução, que é o artigo 1015 do novo CPC, parágrafo único, eu posso recorrer de qualquer decisão interlocutória, que é o justo onde a parte precisa de mais rapidez, porque ela já ganhou o processo e está executando. Então, se é uma crítica construtiva, evidentemente, se tem um ponto que o CPC não avançou muito é no número de recursos.
né? Além do que, a possibilidade de agravos, ela tranca, ela deixa o processo lento, mastigável. Por exemplo, o processo de trabalho segue sendo muito mais célere por força da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Só tem uma decisão interlocutória que é recorrível no processo de trabalho, que é quando o juiz denega o seguimento de um recurso. E essas hipóteses são muito restritas, né? E as outras questões permanecem, os principais recursos, apelação, embargos, agravo, permanece praticamente, desapareceram os embargos infringentes no novo CPC, que era quando havia divergência jurisprudencial, mas foi colocado um mecanismo muito mais esdrúxulo, que é que, havendo divergência, são 3 julgadores, havendo divergência entre um contra os outros 2, eu tenho que chamar mais 2 julgadores, adiar para uma próxima sessão, de forma a recompor o quórum, de que isso possa ser modificado, que eu particularmente acho que será um inferno processual colocar essa norma na prática, conhecendo os tribunais e a dificuldade que nós temos o volume de processos, o número de juízes insuficiente, é muito difícil. Mas o código em si é um código notável, é um código cheio de boas intenções, é um avanço, nós temos que defendê-lo. A minha avaliação do código é bastante positiva, né? É um código que nos faz pensar, é sempre uma oportunidade para evoluir a jurisprudência, para evoluir o próprio ensino jurídico. Isso motiva as pessoas a se debruçarem nas questões práticas, né? Ele tem problemas, como qualquer obra da natureza humana, tem virtudes e tem defeitos. Quais são as principais vantagens e desvantagens? Eu acho que o segue sendo do CPC como principal vantagem é o tratamento sistemático, organizado. Ele é um código muito bem feito, muito bem catalogado, organizado. É um código que define as coisas, né? Como já era o CPC de 73. Né? Algumas coisas peca por uma certa ingenuidade, né? Como eu disse, essa questão dos recursos não foi bem resolvida, não houve uma diminuição do número de recursos. Eu não sei se a taxa de congestionamento dos tribunais vai diminuir, embora, né, o grande avanço do código seja essa questão dos precedentes, né? Expectativa de que os processos trabalhistas, especificamente, se tornem um pouquinho mais ágeis, ou vai depender muito do caso? Se funcionar a questão dos precedentes, pelo menos nas instâncias superiores, a nossa expectativa é que melhore bastante o código. Na parte de instrução, eu não vejo assim um grande impacto do CPC, porque nós temos muitas normas especiais e o código e a legislação trabalhista vamos dizer assim, ela é suficiente para seguir tocando os processos da mesma maneira. Mas eu acho que nós temos que ser esperançosos e colocar o código para funcionar e para ver os seus efeitos na prática. Claro. Dr. Francisco Rossaldo Araújo, muito obrigada pela sua participação aqui no Palavra do Professor, por trazer esses esclarecimentos sobre as mudanças do CPC. Eu que agradeço a oportunidade. Esse foi então o Palavra do Professor, falando sobre o novo Código de Processo Civil e o impacto sobre a legislação trabalhista. Em breve nós voltamos com mais um assunto que é destaque no meio jurídico. Continue acompanhando os nossos vídeos e até a próxima!